Salve, rapaziada, dia 16 de julho, tô aqui já com nossa bendita Bíblia Sagrada aberta, esse livro bendito que nós amamos. E no versículo 10, nós temos o seguinte, no capítulo 16 de Provérbios: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Ou seja, o rei está autorizado, o rei é a autoridade autorizada, com autoridade, tá? Ele tem autoridade, ele foi levantado com legitimidade, tá? Para quê? Para decidir. Então é isso que o texto está dizendo. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Ou seja, o rei é aquele escolhido, o legítimo, aquele que tem autoridade para decidir, tá? E por isso, então, o texto segue dizendo que ele seja justo ao pronunciar uma sentença, tá? Se dele vem a sentença, se ele é o representante de Deus sobre o povo, se ele é o homem legitimamente ali colocado, autorizado para decidir, então as decisões dele devem ser justas, ou seja, ele não pode ser parcial, ele deve ser imparcial ao pronunciar todas as sentenças, todos os julgamentos dele. E por que eu escolhi esse texto? Para que você, a partir de hoje, se você não tem essa visão ainda, sempre que você ler a palavra rei na Bíblia, você pense em você mesmo, tá? Por quê? Porque todo homem, assim como Jesus, cumpre 3 ofícios, e talvez eu já tenha dito isso aqui. Todo homem é um profeta, ou seja, todo homem é chamado a anunciar a vontade de Deus, a proclamar a verdade de Deus, tá? Todo homem é chamado a ser um sacerdote, ou seja, ele representa Deus, tá? Ele representa Deus diante dos homens e também se compadece dos homens e representa os homens diante de Deus, tá? É um intercessor, tá? Então todo homem tem esse aspecto de sacerdote, todo homem tem o aspecto de profeta e todo homem também tem o aspecto de rei. E o que significa ser um rei? Ser um rei significa ser um líder, ser um cabeça, ser um guia, tá? Isso significa ser homem. Ser homem é guiar. Ser homem é ser um cabeça, um líder, tá? Um provedor, um cuidador, aquele que dá direção. Então, assim como nos lábios do rei estão ali as sentenças e ele está autorizado para julgar, assim também sobre nós homens. Veja bem, na igreja, né, nada acontece sem o quê? Sem as decisões, sem os julgamentos dos homens. Na família, todos os dias você tem que julgar as causas entre seus filhos, as causas que a sua mulher levanta. No trabalho, ou seja, o homem que está respirando, está vivo, ele já é colocado no mundo como um líder, como um rei. Então, sempre que você ler a Bíblia assim, que Deus dê vida longa ao rei, né? Deus é quem estabelece o rei, o que significa toda a salmodia ali, todos os salmos, aonde nós vemos a luta, né, por Deus manter o rei em pé. É a luta de todo homem. A partir de hoje, quando você ler os salmos e ver a palavra rei e todas as súplicas contra os inimigos do rei, tá? Isso são também uma metáfora para nós, dos nossos inimigos, como reis, como líderes, como pastores. A melhor palavra seria até pastores do nosso lar, pastores, líderes, aonde quer que nós estejamos, tá? Então, muitos inimigos vão se levantar para quê? Para que nós não sejamos líderes, para que nós não pastoreemos as pessoas que nós devemos pastorear. Nós pastoreamos a nossa família, nós pastoreamos uns aos outros, os nossos amigos, nós pastoreamos a igreja de Deus, tá? Mesmo os não pastores, alguém que se dedica a alguma vida e cuida, acaba se tornando um pastor. Pastor não é apenas ofício, tá? Não é apenas o cargo, pastor também é dom, tá? Tem pessoas que têm o dom pastoral sem ter o ofício pastoral, isso acontece também, tá? Então, muitos inimigos se levantam para que nós não venhamos a pastorear. Muitos. Da carne nem se fala. O mundo, então, e o diabo, né, tá sempre aí como um leão em volta de nós. Então, sempre que você ver o rei Davi tentando, suplicando, lutando para manter-se no reinado, para ter vida longa, para que os inimigos não o derrubem,
os inimigos conspiram contra ele, armam mentiras, ciladas para tentar derrubar o ungido, o rei do Senhor. E muitos salmos são sobre isso. Talvez você não tenha entendido até hoje como você aplicar para a sua vida. Você tem que aplicar a mesma oração, tá? Porque muitos são também os inimigos do homem para que ele não seja um rei, ou seja, exerça a sua função de líder. E por que o Senhor tem que nos manter? Por que Davi queria se manter no trono? Por vaidade? Não, porque ele sabia que era necessário um homem justo, um homem piedoso guiar Israel. Assim como Salomão só pediu sabedoria. Ele queria o quê? Apenas julgar com equidade, com justiça, segundo a vontade de Deus. Então nós devemos clamar, nós devemos pedir a Deus, nós devemos lutar. Por quê? Porque para que jamais nós percamos a nossa autoridade, para que jamais nós percamos o nosso testemunho, tá? Uma vida exemplar, tá? Para que nós jamais percamos essa liderança, essa autoridade, esse posto, tá? Para que nós estejamos sempre em pé, para que nós não sejamos envergonhados, para que nada manche o nosso nome, para que nós não venhamos a perder a moral, entre aspas, né? O favor daqueles que dependem da nossa liderança. E também para que nós não venhamos a cair, né? Acima de tudo, para que nós não venhamos a cair. Por quê? Porque quando nós caímos, perdeu-se ali, ainda que por um tempo, se a pessoa se levanta, mas se ela decide não se levantar mais como um pastor, perdeu-se um pastor, perdeu-se um líder, perdeu-se o guia, e aí então todos aqueles que precisavam de um guia, do pastor, eles sofrem, eles choram, eles se perdem por falta de um pastor. Tá? Então, eu queria deixar essa palavra hoje para que você começasse a aprender melhor a aplicar toda vez que você ler na Escritura. Ah, o rei isso, o rei aquilo, o rei se alegra. Então você comece a tentar enxergar a posição daquele que está orando como rei e o motivo pelo qual ele quer se manter ali. Tá? Ele quer prosperar, ele quer ser abençoado por Deus, ele quer a vitória contra os inimigos. O motivo é nobre, o motivo é único e exclusivamente poder ser um bom guia e um bom pastor para o seu povo. Assim como nós devemos ser bons guias, bons pastores para o nosso povo, aqueles que Deus colocou à nossa volta, tá? Então, que Deus te dê essa graça, que Deus te dê essa sabedoria de você poder pastorear, guiar todos aqueles que o Senhor colocou sob a sua responsabilidade, que o Espírito Santo do Senhor te encha e te faça prosperar nesse caminho. Um forte abraço, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.